aula vendo o conceito de banco de dados, né? O que é um banco de dados? Que foi, inclusive, atividade relacionada à primeira semana. O banco de dados, nós temos que ele é um conjunto de dados que estão relacionados de alguma forma, tá? E aí a gente tem, na parte prática, programinhas para estar trabalhando com ele, a gente vai ver um pouquinho da parte prática no bimestre que vem, tá? E aí, para estar representando o banco de dados na parte conceitual, nós temos alguns modelos relacionais. O modelo que a gente utiliza aqui é o modelo entidade relacionamento, que a gente utiliza essa sigla do MER aqui, né, que é modelo entidade relacionamento. Esse modelo, basicamente, né, ele foi criado lá no final dos anos 70, ele representa dados do mundo real através das definições de entidades e de como essas entidades se relacionam. A entidade é um objeto que eu vou estar representando do meu banco de dados, né? Então, por exemplo, você quer um banco de dados de uma loja, né? Você vai ter produto, você vai ter o cliente, né? Então, como que ambos, produto e cliente, são entidades? Como eles vão estar se relacionando, né? O cliente ele pode comprar vários produtos, um produto pode ser comprado por vários clientes, é isso que nós vamos estar vendo na aula de hoje, como as entidades se relacionam. Belezinha? Um outro ponto também que eu comentei já, né? Por que a gente faz esse modelo, essa parte conceitual, né? Esse projeto conceitual. Depois do projeto conceitual, a gente vai ver um projeto que é chamado de projeto lógico, onde a gente começa a transformar esse projeto conceitual os elementos completos que eu vou precisar na parte prática, tá? Por que a gente faz isso? É semelhante lá sempre fazendo aquele comparativo com a engenharia civil, com a construção civil, né? Que uma casa, um prédio, uma obra, ele não começa do nada. Ele tem um projeto onde é feito o projeto da planta, o projeto de encanamento, da rede elétrica, né? E a partir disso eu vou verificar quais são os elementos que eu preciso para estar construindo aquela casa, para depois em si estar começando a construção dela e finalizar ela. É a mesma coisa aqui, bem parecido. Primeiro a gente vai verificar como que vai ser nosso banco de dados, quais são as entidades que vai ter, quais são as características de cada uma dessas entidades, que são os atributos, e como essas entidades estarão se relacionando. Tá aqui os relacionamentos, certo? Depois, na próxima etapa, nós vamos ver o projeto lógico, que a gente vai ver quais são os elementos que eu vou precisar para começar a criar essa minha planta na parte prática. E aí depois sim a parte prática. Tudo bem? Então esse modelinho entidade relacionamento, que é o modelo conceitual que a gente está representando, ele é composto por 3 elementos principais: entidades, relacionamentos e os atributos. Entidades e atributos nós vimos na aula passada, né? As entidades, a gente viu a entidade forte e os tipos de atributos que nós temos. Basicamente, nesse modelo, algumas características, só para relembrar, tá? As entidades possuem atributos e os relacionamentos também possuem. Hoje a gente não vai ver atributos no relacionamento, vai ser assunto para daqui 2 semanas. Tá? Semana que vem eu vou dar uma aula de exercícios, então a gente vai resolver vários exercícios aqui com vocês, tá? Durante a aula. E vou passar uma partezinha só de um conteúdo pequenininho para a gente prolongar, assim, mas vai ser basicamente aula de exercícios na semana que vem, tá? E uma ou mais entidades podem estar envolvidas em um relacionamento, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Basicamente, entidades, objetos do mundo real que possuem características próprias que a gente quer registrar, né? Então, pode ser um carro, uma pessoa, um livro, uma disciplina, né? Um curso, entre vários outros. Ou seja, cada um desses objetos eles tem características que deseja se armazenar no banco de dados, né? Essas características são chamadas de atributos, que nós vimos na aula passada, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 tipos de entidades. Funcionário. Funcionário eu vou ter o nome dele, eu vou ter o cargo que ele ocupa lá na empresa, o CPF, uma data de nascimento. Transportadora. Quais são dados de uma transportadora? O endereço, telefones para contato, CNPJ dela, né? Entre outros. Nota fiscal. Total da nota, o número da nota fiscal, a data da nota fiscal. Um produto, mesma coisa, né? O código do produto, preço, data de fabricação e data de validade, né? Entre vários outros. Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta? Beleza, pessoal? Não. Se tiver, pode levantar a mãozinha aí, ou colocar no chat, ou interromper também e falar no áudio, tá bom? Fique à vontade.
E aí nós vimos alguns atributos, né, que é o que caracteriza cada uma das entidades. Então, atributos, a gente representa a entidade, né, por um retângulo e o nome da entidade dentro, e o atributo uma setinha e uma elipse, né? A representação que nós utilizamos lá no BR Modelo, estou até com ele aberto aqui. Onde ele está? Estou com o BR Modelo, né? Pega uma entidade pessoa. Essa representação, ela ocupa menos espaço. Se você estiver fazendo numa folha, por exemplo, de caderno, ela ocupa menos espaço. Então, o nome da pessoa. Ah, professor, por que você coloca tudo junto aqui? Eu costumo colocar tudo junto, até vocês vão começar a ver que eu coloco sem acento. Por quê? Quando a gente for criar a tabelinha lá na parte prática que representa uma entidade dessa, ele não aceita espaço no nome do atributo. Tem que ser tudo junto. Tá? Então, eu já começo a acostumar aqui. Acento também, às vezes, ele dá algum problema, tá? Então, a gente normalmente coloca palavra tudo junto e sem acento e sem cedilha. Então, nome, a idade. Então, essa é a representação do BR Modelo, que é uma representação que eu costumo utilizar também em sala de aula, né? Por quê? Ela ocupa menos espaço. Essa representação que tem aqui, que alguns autores utilizam, ela ocupa um pouco mais de espaço por conta do tamanho da elipse ali, que você tem que colocar o nome dentro, tá? São os atributos que nós temos. E aí nós vimos esses tipos de atributos. Recordam? O atributo ele pode ser simples e composto, o pessoal relembrando da aula passada, ao mesmo tempo. Então eu pego aqui, ó, a data de nascimento. Ele é um atributo simples. Por que é um atributo simples? Porque ela não é subdividida em partes menores, né? Quando eu pego um atributo, como o nome aqui, o nome ele é um atributo composto, porque ele é subdividido em outros dois atributos simples. Então, seria o primeiro nome e o nome do meio, né? Como, desculpa? Seria o primeiro nome da pessoa e o sobrenome. Isso, é. seria um atributo simples. Muito bem. O nome aqui, ó, esse aqui que eu estou com o mouse em cima, que é o atributo composto que eu possuo. Tá? Então, esse atributo nome ele é composto por dois atributos simples, que são o primeiro nome e o sobrenome. Muito bem. Ok? Uhum. Esse atributinho aqui, né? Esse aqui que é o atributo composto que eu tenho. Então, esse carinha aqui que é o atributo composto. Certo? Então, composto aqui é o nome, tá? Então, na classificação entre simples e composto, ou o atributo ele vai ser simples ou composto. Não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo. Ah, professor, eu não entendi muito bem. Aqui, o nome é composto. Primeiro nome e sobrenome são simples. Tá? Então, aqui que o atributo composto é aquele que se subdivide em partes menores. Certo? E aí a gente tem uma outra classificação. O simples e composto é visualização que eu tenho conforme ele é subdividido, né? Então, você pega o composto, normalmente, quando você preenche o formulário, você tem o campo lá do telefone, que às vezes você coloca o DDD primeiro e depois o número do telefone. O endereço é um clássico, né? Porque você tem vários campos que compõem o endereço. Às vezes tem a rua, o número no outro campo. Tudo isso caracteriza um atributo composto. Quem? Endereço é um atributo composto, os demais são atributos simples. Ok? E a outra classificação que nós temos é com relação à quantidade de valores que aquele atributo pode ter para um elemento da minha entidade. Então, se ele pode ter apenas um valor, no máximo um valor, seria atributo monovalorado. Se ele pode ter mais de um valor, é o que caracteriza como atributo multivalorado. Então, por exemplo, data de nascimento. Eu pego uma pessoa, essa pessoa vai ter uma única data de nascimento. Um único valor para a data de nascimento. Ah, professor, mas ele também é simples. Perfeito. Um atributo ele pode ter mais de uma classificação, né? Ele pode ser simples e monovalorado, composto e multivalorado. Pode ser chave, que nem o CPF aqui que é o chave. Ele é subdividido em partes menores? Não, né? Então ele é um atributo simples. Ele não é composto, porque ele não sai em subdivisões dele aqui. Ele tem duas bolinhas?
Também não. Então, ele é simples, monovalorado e a característica do chave. É um dos atributos que tem 3 classificações. A maioria deles tem 2. Então, por exemplo, data de nascimento aqui. Além de ser atributo monovalorado, porque nós só temos um valor para a data de nascimento, ele também é um atributo simples, porque não saem ramificações dele, né? Não saem subdivisões. E o atributo ele pode ser multivalorado também, que é quando tem mais de um valor. Então, eu pego por exemplo, eu tenho mais de um valor de telefone, ou eu tenho a possibilidade de ter mais de um valor de telefone, porque a data de nascimento eu não tenho possibilidade de ter 2 datas, né? Mas o telefone eu posso ter mais de um. Posso ter um celular e um fixo, um celular e um no trabalho, 2 números de celulares. Então, eu posso ter, como uma pessoa, mais de um valor. Nesse caso, o atributo se caracteriza como multivalorado. É o exemplo que eu dei na aula passada para vocês também, do e-mail, né? O e-mail, nós podemos ter mais de um endereço de e-mail. Então, vocês aqui no Instituto, vocês têm um e-mail institucional, mas talvez vocês tenham um outro particular também. E é o que caracteriza o atributo multivalorado. Alguma pergunta, pessoal? Relembrando a aula passada? Então, os exercícios que tem lá na tarefinha, que vence na semana que vem, no dia 27, são relacionados a entidades e os tipos de atributos que as entidades podem possuir. Tá? E, por fim, antes da gente começar o conteúdo novo, que é sobre relacionamentos, nós temos o atributo-chave, ou também é chamado de identificador. O que seria esse tipo de atributo? A notação dele é totalmente preenchido. Se eu fosse naquela notação da elipse, seria um sublinhado, tá? Naquela notação da elipse. O nome dentro e um sublinhado. Certo? O que caracteriza o atributo-chave? Recordam as características do atributo-chave? Ele pode se repetir. O atributo-chave, ele é único. Ele é único, muito bem. O que significa ser único? Não vai ter valores repetidos dele, né? É como se fosse um campo de busca, não é? Porque a partir dele eu consigo encontrar exatamente o elemento que descreve os dados daquela pessoa específica, né? Então, por exemplo, se eu dou o código do produto, né? Ou quando a moça lá do caixa passa o código do produto, a partir daquele código ela pega todos os dados de quem? Daquele produto específico. Tudo bem? Data de nascimento pode ser? Não, eu tenho certeza que vocês devem conhecer 2 pessoas que nasceram numa mesma data, por exemplo, tá? Seja um colega e um parente, né? Assim por diante, gêmeos, né? Então, eles nascem na mesma data, não é característica de chave. Tá? Nome, pessoal. Tem nomes que não vão se repetir, ou dificilmente vão, né? Mas podem ter nomes que se repitam. Então, se eu tenho essa característica de nomes que podem se repetir, né, para pessoas distintas, não se caracteriza como chave. Diferente do CPF, né? O CPF, o RG, são atributos únicos. O número do passaporte para o documento do passaporte, né? Código de um produto para aquela loja, né? Ele não se repete. Então, vamos supor que você faz uma compra online, né? Você tem o número do pedido. O número do pedido também não se repete. A partir daquele número do pedido, lá do site, você vai encontrar os dados de toda a sua compra, né? Os produtos que você comprou, a data que foi efetivada a compra, a data que foi confirmado o pagamento, o envio, se já foi enviado ou não, né? Então, a partir daquele número de pedido, você obtém os dados dessa compra. São dados que não se repetem e eu não posso ter nulos, tá? É muito importante o chave, eu não posso ter nulo. O que é não ter nulo? Eu não colocar nenhum valor para ele. Tudo bem? Isso daí a gente vai ver mais para frente. Tá? A questão do nulo, quando pode ter nulo, quando não. Alguma pergunta sobre esses 5 tipos de atributos, alunos? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, por favor, entre em contato, tá? Pode perguntar, fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, nenhuma mãozinha também levantada. Então, continuando, tá? Então, a gente vai para os relacionamentos. O que é relacionamento? É a associação que eu faço entre entidades. Como assim, professor? Eu vou verificar 2 entidades. Como que elas se relacionam? Aqui eu estou com alguns exemplos, né? Eu tenho um funcionário e a empresa. Como um funcionário se relaciona com a empresa, como a empresa se relaciona com o funcionário. E aí eu faço algumas perguntinhas, eu quantifico. Eu sempre vou pegar um elemento, ou seja, eu pego, no caso aqui, um funcionário. Esse funcionário ele pode trabalhar para quantas empresas? É a pergunta que eu faço. Eu pego um funcionário, um elemento daquela entidade,
Ele pode trabalhar para quantas empresas? Ah, ele pode trabalhar para uma única empresa, vamos supor. Aí eu faço uma quantificação. Ah, mas já é essa empresa aqui, eu pego uma empresa. Essa empresa ela pode ter quantos funcionários que trabalham nela? E aí eu faço essa outra quantificação. Para que eu faço isso, professor? Para eu saber como eles se relacionam. Lembra lá a definição do banco de dados? Conjunto de dados relacionados? Eu tenho que saber qual funcionário, qual empresa que o funcionário trabalha e qual é o funcionário daquela empresa. Então, por isso, lá na frente a gente vai aprender o conceito que é chamado de chave estrangeira, é esse campo que vai unir essas duas entidades específicas. Tá? Então, nada mais que a gente faz no relacionamento é quantificação de quanto um elemento se relaciona com o outro. E aí a gente ele pode se relacionar com um ou com vários. A representação de vários, a gente não coloca 5, por exemplo, que representa vários. A gente coloca uma letra. Essa letra normalmente é N ou M. Eu prefiro usar N, tá? Que representa muitos. Então, sempre que eu colocar N em algum dos lados do relacionamento, ó, o que é meu relacionamento? Esse losango aqui, ó. Esse losango identifica o relacionamento entre empregado e a empresa. E esse relacionamento ele possui um nome. O nome do meu relacionamento é trabalha. Você pode colocar trabalha em também, vai depender da leitura do lado que você está fazendo. Então, por exemplo, eu pego um empregado, em quantas empresas ele trabalha? Ah, ele trabalha em uma única empresa. Então, do lado da empresa aqui, é sempre do outro lado que a gente coloca, eu vou ter o 1 aqui, representando que esse empregado trabalha em uma única empresa. Ah, mas e essa empresa? Essa empresa, ela possui N empregados que trabalham nela. Então, normalmente, o nome que eu coloco aqui é um verbo que melhor identifica o relacionamento que eu tenho entre essas duas entidades específicas. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Então, é o losango com o verbo dentro, unindo essas duas entidades. Tá? A gente vai ver. Então, como seria esse relacionamento? Aí, observem aqui nessas elipses, né? Aqui eu tenho o empregado, e aqui eu tenho a empresa. Tá? Na primeira elipse aqui eu tenho representando como se fosse a minha entidade empregado, e na última elipse é a minha entidade empresa. Tá? De cada empregado, que estão representados aqui por E1, E2, E3, E4 e E5, quantas setinhas saem? No máximo? Uma. Uma. Significa que esse empregado ele trabalha em uma única empresa. Tá? E da empresa aqui, sai mais de uma setinha? A empresa que está representada por C1, C2 e C3? Sim. Sim, significa que a empresa pode ter mais de um empregado. Ah, professor, tem uma empresa ali que só tem um, o C3, né? Não importa. Se tem alguma outra empresa dentro daquele conjunto de empresas que eu estou cadastrando que possui mais de um empregado que trabalha, já classifico como N. Tá? A gente vai ver o que é esse 1 e N daqui a pouquinho. Tá? Então, a gente tem essa quantificação, empregado, uma entidade de um lado, empresa do outro, e meu relacionamento ali entre eles. Ou seja, é quanto o empregado se relaciona com a empresa. O relacionamento aqui meu chamado de trabalho. Certo? Essas entidades depois, lógico que elas vão ter atributos, a gente vai aprender a construir um diagraminha simples como esse, começando com simples, né? Na aula de hoje ainda. Tá? Lembra lá que eu falei, ó, a chave aqui, ó. Nessa anotação, a chave vem com o atributo sublinhado, o atributo chave. Tá? Os outros são iguais, duas bolinhas multivalorado, e o composto sai em outros dele. Aqui eu só coloquei um caso, ó, que eu posso ter atributos no relacionamento também, e aí a gente representaria dessa forma. Nós vamos ver isso daqui 2 semanas, então não se preocupe com atributos do relacionamento nesse momento, certo? E aqui, ó, pessoal, eu coloquei N para N. A gente vai ver tudo o que é isso. Eu vou começar 1 para N para N daqui a pouquinho. Aqui eu coloquei N para os dois lados. Por quê? Vamos pensar o seguinte, eu pego um estudante, um aluno. Quantas disciplinas ele cursa? Que ele faz? Ele faz várias disciplinas. Então, eu coloco N sempre do outro lado do que eu estou lendo. Tá? Então, ele faz várias disciplinas, eu tenho esse N aqui. Mas essa disciplina não é feita por vários alunos também? Então, a gente tem N dos dois lados. Tá? Os 3 tipos de relacionamento que nós podemos ser são 1 para 1, ou seja, eu pego um elemento da minha entidade, ele se relaciona com no máximo um da outra e vice-versa. 1 para N e N para N.
Ah, professor, por que você colocou aqui N para 1? É a mesma coisa de 1 para N, vai depender só a ordem que você está colocando no teu diagraminha, tá? Então, quando a gente faz o relacionamento, nada mais que a gente quantifica com quanto um elemento de uma entidade se relaciona com elementos da outra entidade específica. Tá? Vai depender de como eu estou fazendo. Aqui eu vou começar na aula de hoje, né? Vou resolver 2 exercícios de vocês, como eu construo o diagrama, e depois vai ter um para vocês estarem fazendo quando vocês tiverem disponibilidade, tá? E mostra como esses dados estão associados. Então, começou tudo bem, pessoal, por enquanto? Então, aqui a gente começa com relação, se eu tiver aí no rápido, vocês falam, tá? É que a gente tem pouquinho tempo, mas assim, tá acabando a história. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, e no BR Modelo também, né? E falar para vocês que no BR Modelo, para quem está utilizando no BR Modelo, ele tem uma notação um pouco diferente. Mas aí eu explico para vocês como a gente faz essa notação, tá? A gente tem 3 tipos de relacionamento, 1 para 1, para N e N para N. Relacionamento 1 para 1, né? Eu vou verificar, eu vou pegar um elemento de uma entidade, ele se relaciona no máximo com um da outra. Eu pego um elemento dessa outra entidade, ela vai se relacionar com no máximo um da primeira. Pode não se relacionar também. E aí é o caso do 1 para 1. Uma instância de uma entidade, ou seja, um elemento da entidade, se relaciona com apenas um da outra e vice-versa. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um funcionário lá na minha empresa. Esse funcionário ele vai gerenciar um único departamento. Por fim, esse departamento ele é gerenciado por um único funcionário. Então, a gente tem um dos dois lados. Tá? Vamos supor aqui, né? Agora eu vou fazer mais voltado para o nosso curso. Então, eu tenho aqui o professor, tenho também o curso. E aí eu vou colocar o relacionamento. Tudo bem por enquanto? Ó, coloquei as 2 entidades. Como que eu faço o relacionamento entre eles? Você pode fazer no caderno, tá, pessoal? Liga eles, coloca o losanguinho lá no meio, não tem problema. Aqui no BR Modelo, ó, aqui nessa abinha da direita, lá 2 antes do A aqui, tem o A, o barrilzinho de tinta, eu tenho esse, embaixo do atributo composto, né? Eu tenho criar nova ligação entre 2 atributos, entre 2 artefatos, que são 2 entidades. Então, cliquei nele, basta eu clicar numa entidade e ir até a outra. Tá? Então, eu fiz meu relacionamento ali. Tudo bem? Certo? Quero mudar o nome aqui no meio. Basta clicar nele, aperto Enter, ou vou lá no nome aqui na direita, tá vendo que tá todo azulzinho aqui? Tá selecionado. E eu coloco coordena. Então, modificou meu nome aqui. Ok, por enquanto? Ah, professor, mas tem esse ZRN aqui. O que é esse ZRN? Não se preocupe com esse ZRN. O que a gente tem que se importar nesse momento, caso você use o BR Modelo, é só o último aqui dentro desses parênteses. Por quê? O BR Modelo ele utiliza a notação de mínimo e máximo, que a gente vai ver na sequência, tá? Que é a notação de mínimo e máximo. Então, aqui, pessoal, o que eu quero falar para vocês? O 1 para 1. Quem que é coordenadora do curso de vocês? Vocês já sabem? Esqueceram? Tem alguém que não sabe? É a Cris. É a Cris, né? É a Cris, o braço direito aí meu no curso, né? A professora Cris coordena um único curso, então eu sempre jogo um para o lado aqui. Ah, professor, mas está 0 e N. Sempre no máximo, ó. Sempre você vai substituir o N. Quando eu cliquei no 0 e N aqui, eu vou lá em cardinalidade aqui na minha esquerda, ó, e aparece 4 opções para mim. Tá? Eu vou colocar 0 e 1. O que importa é o 1, tá? Eu vou colocar 0 e 1 porque tem professor que pode não coordenar, mas isso é mais para frente que a gente vai ver. Então, eu coloquei 0 e 1 aqui. Então, o que importa para mim é só o final nesse momento. Tudo bem? Mas o curso de técnica informática, ele tem mais de um coordenador? Ele tem um único coordenador, que é a professora Cris. Então, eu vou lá no lado do professor e altero para 1 também o meu máximo aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um relacionamento 1 para 1.
Pego um do lado e um do outro. Ah, professor, eu quero fazer um do jeito que você fez lá nos slides, tá? Então eu posso copiar aqui e fazer o ajuste técnico, né? Eu copiei aqui, apago esses aqui e coloco um dos dois lados. E vou lá e coloco um dos dois lados. Ah, um professor coordena um único curso. Então eu coloco um do lado do curso. Um curso é coordenado por um único professor. Coloco um do lado do professor e tem, tá? Na anotação do BR modelo, é o final. O que está dentro do parênteses, o último me identifica se é 1 ou se é N. Tá? Então, aqui é um professor coordena um único curso e o curso é coordenado por um único professor. Certo? Muito complicado por enquanto, pessoal. Perguntas? Olha, eu tô entendendo. Tá, ótimo. Qualquer pergunta vocês podem ter. Depois a gente vai fazer um exemplo prático, né? Eu vou dar um enunciado de um texto para vocês, e aí eu vou montar um diagraminha representando aquele texto, né? O banco de dados descrito naquele texto. Professor, tá muito travado para mim. Gravado? Acho que minha Pode ser. internet tá ruim agora, então vou pegar as notas depois com os outros, tá? Tudo bem. Então, o que eu faço, Guilherme? Eu tenho essa aula, está sendo gravada, tá bom? Vai dar uma aula mais longa, né? Em torno de 40 minutos, só que eu tenho um vídeo, depois eu mostro lá no Moodle para vocês também. A aula da semana de hoje, né, que é a aula de relacionamento, tá lá, aula 20 do 4, relacionamentos. Tem um vídeo menor, de 20 minutinhos, que fala sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Tá bom? Aí você pode pegar a aula gravada também depois. Agora o relacionamento 1 para N, pessoal. 1 para N, eu pego um elemento da entidade e vou verificar, ele se relaciona com quantos da outra? Ah, com 1. Beleza, então 1 vai para aquele lado. Agora eu pego um elemento daquele outro lado, ele se relaciona com quantos do primeiro? Ah, com vários. E aí eu utilizo o N. Tá? Então uma entidade pode se relacionar com mais de um elemento do outro lado. Tudo bem? Então eu tenho 1 para 1, agora a gente vai ver 1 para N. Eu pego um funcionário. Note que aqui modificou meu relacionamento. Eu tenho as mesmas entidades que eu tinha no relacionamento 1 para 1. Funcionário e departamento. Certo? Mas o relacionamento aqui chama gerencia. Meu relacionamento agora com essas mesmas entidades modificou para trabalha. Por quê? Porque às vezes o empregado, um funcionário, uma entidade, ele vai se relacionar de forma diferente com a outra. Naquele outro lá, eu queria ver qual que é o empregado que gerenciava o departamento. Aqui não, eu quero ver quais são os funcionários que trabalham naquele departamento. Então, modificou. Então, se eu pegar um funcionário, ele vai estar alocado a um único departamento. Então, um vai vir para o lado do departamento. Está sempre para o outro lado. Peguei um funcionário, em quantos departamentos ele trabalha? Ah, ele trabalha em um único departamento. Então, um do lado, sempre do outro lado. Tá? Por quê? Porque sempre o lado N, lá na frente a gente vai ver, lembra que eu comentei de chave estrangeira? O lado N que vai estar recebendo a chave estrangeira, que é o funcionário nesse caso. Eu pego um departamento, esse departamento vai ter vários funcionários que trabalham nele. Então, relacionamento 1 para N. Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Pode perguntar. Acho que alguém abriu o áudio rapidinho, pode fazer pergunta. Então, vamos lá no BR modelo, um outro exemplo, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho... Vou colocar aqui aluno agora, né? Uma entidade chamada aluno. Criei uma outra entidade, chamei de aluno, vou fazer a ligação entre aluno e curso. Relacionamento aqui eu vou chamar de faz. Né? O aluno faz um curso, o curso é feito por alunos. Eu pego um aluno, cada um de vocês, individualmente. Vocês fazem quantos cursos aqui? Um único curso, né? Que é o curso de informática. Vocês estão matriculados no curso de informática. Não estou falando de disciplina, sim curso, né? Estão matriculados no técnico integrado em informática.
Então, aqui do lado do curso, eu tenho que ter 1. Então, meu final aqui, ao invés do N, eu vou modificar para 1. Tá? Então, o final aqui que importa para mim. Depois eu modifico lá de novo. Tá? Se quiser colocar anotação lá no Paint, no editor de imagem, você pode modificar. Mas quando eu pego um curso, esse curso pode ser feito por N alunos. Já está certo aqui. Então, N alunos. Então, sempre para o outro lado. Então, se eu for fazer a mesma comparaçãozinha aqui, né? Ó, de novo, eu tenho que apagar de novo aqui, mas não tem problema. É o mesmo diagraminha aqui. Eu só acrescentei o aluno. Daí eu coloco um dos dois lados, que é o que já estava antes. E aí eu coloco, um aluno faz quantos cursos? Faz um único curso. E esse curso é feito por vários alunos. Ah, professor, mas quando eu sei quando eu vou colocar isso, né? Você está dando diagraminha, você está explicando para a gente, mas como que eu vou colocar isso num exercício? Né? A gente vai ver. Tá? A gente vai ver, vou fazer alguns exercícios com vocês hoje para verificar como que a gente monta esses diagraminhas com enunciados, né? Mas sempre eu vou estar falando, eu pego um aluno do curso, cada aluno ele faz um único curso. Então já dá uma ideia que é um do outro lado. Mas o curso ele pode ser frequentado por vários alunos. Então eu jogo N para o outro lado, né, do aluno. Tudo bem? Perguntas num para 1 e num para N, queridos alunos? Beleza? Para finalizar, então, nós temos relacionamento N para N. Alguns autores modificam a letra, né? Colocar M aqui, para diferenciar que não é a mesma quantidade, mas eu prefiro colocar N para N, que não gera confusão. Tá? É quando a gente tem um elemento de uma entidade que relaciona com vários da outra, e vice-versa. Então a gente coloca N dos dois lados, que foi aquele primeiro exemplo que eu dei antes de começar a falar especificamente de cada um deles. Tá? Então aqui eu pego, eu tenho um funcionário novamente, só que a minha entidade mudou, não é mais departamento e sim projetos. Meu relacionamento chama participe e agora eu vou fazer essa quantificação. Pego um funcionário, esse funcionário pode participar de vários projetos? Sim. Então eu coloco o N aqui do lado do projeto. Eu pego um projeto específico, esse projeto ele pode ter vários funcionários? Sim. Então eu coloco o N dos dois lados, relacionamento N para N. Tudo bem? Beleza por enquanto? Voltando para o nosso exemplo, vou colocar aluno e disciplina agora. A matéria, né? Vocês fazem. Ligo os dois. Pode ser o mesmo nome, tá? Colocou faz aqui de novo, professor, não tem problema. Tá? E aí eu pego um aluno. Um aluno ele faz quantas disciplinas, considerando o nosso curso? Vocês fazem poucas, né? Umas 2, 3 só, né? Oi? Vocês fazem poucas disciplinas, não fazem? Umas 2, 3 disciplinas só, né? Não, a gente tem as matérias normais, a gente tem as técnicas. Bastante, né? São quase entre 15 a 20 18. disciplinas, né? 18 disciplinas, bastante. Carga horária bastante pesada, né? Então, pega um aluno, ele faz N disciplinas, muitas disciplinas. Então, sempre o N aqui no finalzinho, na anotação do programinha, tá? Quem estiver fazendo na mão, só colocar N do outro lado. Não tem problema. E eu pego uma disciplina, banco de dados, matemática, geografia, artes, né, algoritmo, é feita por vários alunos, N dos dois lados. Então, já está feito aqui. Tá? Então, novamente, para finalizar essa primeira parte, e a gente vai para os exercícios. Vou apagar aqui de novo, tá vendo? O trabalho aqui tá, certo? Fazer tudo de uma vez só para depois vir aqui para o PR modelo. Como eu fui fazendo por partes, né, para tentar dar exemplos, que ficou um pouquinho. E beleza. Aí eu finalizo aqui, né? Então, o que eu tenho aqui?
Aqui nós já tínhamos feito, esse relacionamento entre professor e curso é 1 para 1. Entre curso e aluno, um curso é feito por vários alunos, então sempre do outro lado que eu jogo. N do lado do aluno e 1 do lado do curso. Então, esse aluno ele pode fazer várias disciplinas e a disciplina pode ser feita por vários alunos. Tudo bem? Faltou aqui, eu colocar os atributos, né? Mas aqui a ideia é eu passar os relacionamentos para vocês. Como que eu faço essa quantificação dos relacionamentos? Certo? Qual? Tudo bem? Tá ótimo, professor. Beleza. Então, a pergunta da Ramai aqui, né? Como que o banco de dados vai ser conectado ou integrado a um sistema da empresa? O que é feito, né? O banco de dados é a última camada quando a gente constrói um sistema, tá? Então, vocês, por exemplo, não estão aprendendo algoritmo? No ano que vem, vocês vão ter outras matérias de envolvendo programação que vai ensinar vocês a pegarem os dados que lá estão no banco de dados. Tudo bem? E mostrar esses dados para o usuário. Então, você vai ter a camada mais embaixo aqui, que é o banco de dados. Tá? Vocês vão construir programinhas que vão se conectar a esse banco de dados. Esse programinha vão pegar os dados que precisa, ou está colocando deles, por exemplo, se você está fazendo um cadastro. Então, você tem a interface, você vai construir essa interface, você vai pegar esses dados, vai ter o comandinho que a gente vai ver de banco de dados, que você vai mandar esse comando e efetivar no banco de dados para ele estar cadastrando os dados. Ah, você quer selecionar os dados. Mesma coisa. Você vai se conectar com o banco de dados, pegar esses dados e mostrar para a tua aplicação. Então, é assim que é feita essa integração. Não sei se eu respondi a pergunta, se é essa a sua dúvida, né? Bom, mas é assim que é. É 3 camadas. A gente tem a aplicação que o usuário está vendo. Então, a gente, quando está se interagindo com o sistema, com uma página web, essa é a aplicação do usuário final, que somos nós usando aquele sistema. Tá? Tem, entre o usuário final e o meu banco de dados, tem o desenvolvimento do algoritmo que vai pegar os dados que eu estou digitando ou que eu estou selecionando. Ele vai pegar isso, a aplicação vai estar trabalhando. Então, atrás de cada um daqueles botõezinhos ou um clique que você tem uma programação por trás dele. Vai pegar isso, vai verificar no banco de dados, se precisar, porque às vezes é só um link direcionando para uma outra página, não precisa, tá? Mas quando envolver dados, aí ele faz isso, pega para o banco de dados, passa para a aplicação devolve como vai ficar a interface para você. Ok? Sofia tem uma pergunta? Fique à vontade, Sofia. Professor, eu estava olhando a sua sala no Moodle, eu não entendi muito bem a atividade que é para fazer. A de hoje? É. Ah, tá. Eu vou explicar daqui a pouquinho, porque eu vou resolver um exercício que vai auxiliar vocês estarem fazendo, tá? Tá bom. Tá, joia. Então, ó, como a gente está 2 e 12 aqui, eu tinha mais 3 slides conceituais que eu costumo não cobrar em trabalhos e provas, que são esses próximos aqui. Eu vou direto para os exercícios, tá bom? Aí eu volto eles rapidamente na aula da semana que vem, que é conceitos que eu não cobro, tá? Mas às vezes quem vai seguir na área de informática mais lá na frente, pode ser que caia algum concurso público na área de informática, tá? Esses slides aqui eu vou para os exercícios, tá? Esse daqui é só para mostrar, pessoal, que é um relacionamento ternário. Qual que é a diferença dele? Porque eu passei nos exemplos. No mesmo relacionamento, eu tenho 3 entidades que estão envolvidas. Não é muito comum, tá? Então, passar aqui para vocês isso já, porque em vários exercícios que eu passo, às vezes os alunos costumam colocar várias entidades no único relacionamento. Não, eu tenho que verificar os relacionamentos conforme eu estou construindo. Tá? Então, isso daqui eu falo um pouco melhor na semana que vem. Ou seja, a maioria dos exercícios que eu vou passar para vocês não vai ter esse tipo de cenário no momento. Tá bom? Então, se eu passar trabalhos, exercícios, não tem ternário nesse momento. A gente tem que ter uma maturidade maior para entender o ternário. Tá bom? Beleza? Então, eu vou começar com esse exercício aqui. Tá? Eu vou passar aqui no chat para vocês. Para quem quiser indo, é o exercício de banco de dados representando população. Tá? Vou passar aqui no chat. Mas está nos slides lá da aula. Se alguém estiver acompanhando os slides, né, fique à vontade também. Está lá nos slides, na pastinha no Moodle. Né? Então, se vocês forem lá no Moodle,
né, na aula de hoje, dia 20/4, tem os slides lá, vocês podem verificar esse exercício nos slides, tá bom? Então vai lá na aulinha, o meu tá travando um pouquinho o Firefox. E aí tem os slides lá que dá para vocês estarem acompanhando. Tá, joia, obrigado. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho descrição de texto, tá? Conforme vai dando essas minhas descrições, eu vou montando meu diagraminha. Então é isso que é para fazer lá na atividade. Então aqui, ó, como que eu sei o que é entidade, o que é atributo, como elas se relacionam? Entidades, normalmente, quando eu dou uma descrição, eu vou fazer 2 exemplos com vocês, esse e o próximo é de uma biblioteca, as entidades vêm com características. Então, por exemplo, aqui eu começo falando, ó, dados sobre cidades, estados e pessoas. Aqui eu estou deixando claro que eu vou ter essas entidades. Cidades, estados e pessoas. Tá? Mas vamos lá. Uma pessoa vive em uma cidade. Então, isso daqui está falando que pessoa e cidade são entidades. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Vou pegar lá no meu BR modelo, tudo que eu tinha, né? Botei a entidade pessoa e a entidade cidade. E vou fazer o relacionamento entre elas. Ora, né? Se uma pessoa mora em uma cidade, ou seja, eu estou falando aqui ó, que uma pessoa mora em uma cidade, certo? Pega uma pessoa, ela mora em uma cidade. Então, meu N aqui, ele tem que virar... Eu tenho que deixar como N ou tem que modificar para 1? Modificar para 1. Modificar para 1. Muito bem. Quem estiver fazendo na mão, coloca só 1 do lado da cidade. Tudo bem? Eu vou mapeando por frase. Ó, uma cidade é habitada por N por várias pessoas. Então, pego uma cidade específica, vamos supor, Votuporanga, ela é habitada, pode ser o mesmo verbo, não tem problema. Você não vai construir um outro relacionamento, não. É o mesmo, tá? Então, mora, habitada, no caso, faz o mesmo relacionamento. Então, uma cidade ela é habitada por N pessoas, N habitantes. Então, eu tenho N do outro lado, já está certo. Tudo bem? Os 2 primeiros aqui. Então, estou começando a montar meu diagraminha com base num texto. Por quê, pessoal? Às vezes a gente vai trabalhar com uma construção de um projetinho, eu tenho um texto no qual eu entendo a descrição daquela empresa, o que ela precisa, e a partir disso eu vou identificar quais são os elementos que ela possui e os atributos específicos, como essas entidades se relacionam, tá? E aí eu falo, ó, cada pessoa tem CPF, nome, endereço, telefone, sexo e data de nascimento. O que são esses dados aqui que eu estou passando da pessoa? Os atributos? Os atributos, muito bem, excelente. Tá? Então aqui eu vou colocar o CPF. O CPF vai ser qual atributo da pessoa? Qual dos tipos de atributos que nós vimos? O chave? O chave, muito bem. Então, ó, eu coloquei CPF ali e habilito ele como identificador. O atributo chave, assim, quando não estiver muito claro, pessoal, eu vou colocar o identificador, o código da entidade. Normalmente, identificador e código é o atributo chave quando não está claro, né? Não seja um CPF, não seja um CRM, que é o código de registro médico, tá? Mas isso a gente vai aprendendo nos exercícios. CPF, nome e endereço, anote. O endereço, entre parênteses, eu coloquei, ó, rua, número, bairro e CEP, ou seja, o endereço vai ser um atributo composto por esses outros atributos simples, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome, pego o atributo composto, endereço, vou colocar assim, esse cedilha já, como eu comentei antes, rua, número, bairro e CEP. Número, qualquer acento aí, né? Bairro, bom, bairro e CEP.
telefones para contato, telefones plural, né? Então, normalmente, quando eu coloco uma palavra no plural, né, o telefone é o nosso atributo mais comum para representar o multivalorado, é a característica do atributo multivalorado. Então, eu coloco aqui telefones, telefone, e habilito ele como sendo multivalorado. Tá? Lembrando da aula passada, o BR modelo é a segunda notaçãozinha diferente que a gente viu. O multivalorado ele coloca 1,n e essa notação de mínimo e máximo, né? A gente vai sempre considerar o máximo. Está como multivalorado. Você pode fazer 2 bolinhas caso você esteja fazendo no caderno. Tá bom? Sexo e data de nascimento. Então, sexo. A data de nascimento. Terminei os atributos. Data NASC. Normalmente eu faço uma diminuição ali, né? Uma abreviação da palavra. Então, eu coloquei data, DTA, NASC. Data de nascimento. Tá bom? Caso tenha alguma pergunta, pode fazer. A cidade possui um código. Lembra lá que eu falei da chave? Código, número identificador. Então, o código aqui vai ser o chave. Então, código da cidade. O nome da cidade. Uma área rural e urbana. Eu posso colocar aqui atributo área rural, área urbana daquela cidade e população rural e urbana. População rural fica muito bonito aqui, mas população urbana. Tudo bem por enquanto? Então, eu fiz o relacionamento entre pessoa e cidade, né? E os atributos que elas possuem. Aí está faltando esses 2 últimos aqui para a gente, né? A cidade está localizada em um único estado. Então, o estado aqui vai ser uma outra entidade. Então, vou colocar aqui a entidade estado e vou ligar elas. Relacionamento está, por exemplo, ou possui, vou colocar está. Então, uma cidade está localizada em um único estado. Então, aqui do lado do meu estado, eu tenho que ter 1, né? E eu pego um estado, ele vai possuir quantas cidades? Aí o estado possui várias cidades. Então, o estado possui várias cidades. Já tem o N lá do outro lado. Eu vou arrastar ele para cá, que daqui a pouquinho eu vou mandar ele lá para o editor de imagens e vou estar apagando ele, tá? O que é que está faltando para eu terminar, pessoal? Os atributos da entidade estado, né? Então, aqui eu estou colocando, ó, cada estado possui uma sigla e um nome. Então, sigla e o nome. Tudo bem? Na cidade, ó, o código da cidade é o atributo-chave. Eu esqueci de marcar ele como identificador. Tá? Então, toda entidade vai ter um atributo identificador, entidade forte. Lá a gente vai ver entidade fraca que ela não tem. Tá? E o estado? Eu tenho a sigla do estado e o nome do estado, né? A sigla dos estados se... Oi, pode perguntar. A gente não vai colocar PIB no estado, nem população do estado, nada. Não, você tem que seguir o que eu estou colocando no texto, tá? Porque, assim, a gente está fazendo exemplos. Normalmente eu pego exemplos parecidos com a realidade, só que não com todos os dados, tá bom? Uhum. Eu teria que colocar isso para complementar, excelente. Mas se fosse para fazer livre, a gente tinha que botar. Sim, sim. Mas normalmente eu dou um texto com os elementos que você tem que colocar já, tá? Então, Beleza? Agora, assim, vocês vão ter projeto integrador o ano que vem e um projeto nosso no final de banco de dados, no final do ano, que vocês vão estar elaborando o banco de dados de vocês. Aí vocês vão ficar à vontade para estar colocando os atributos que vocês acharem melhor. Beleza? Tá.
Então, vamos lá para a gente finalizar aqui. Aí fica o outro exercício, eu faço na aula de exercício da semana que vem, tá bom? Eu tenho aqui sigla e nome. As siglas dos estados se repetem? Dos nossos estados aqui, considerando o Brasil? Não. Não, né? Então, ela tem característica de chave, não tem? Ah, mas você pode perguntar, mas os nomes dos estados não se repetem também, professor? Concordo. Mas, normalmente, o atributo-chave é o menor possível que nós temos. Se a sigla é única e é menor do que os estados, o nome dos estados, então a gente escolhe ela, tá? É assim, não, a gente não precisa saber disso nesse momento, mas a gente está pensando, já estou dando dicas para vocês mais para frente, tá? Normalmente, e aí a gente coloca o menor. Tá? Então, assim ficaria o nosso diagraminha com base neste texto aqui, tudo bem? Única coisa que ficou faltando aqui, se vocês quiserem colocar para anotação que eu utilizo, que eu passo para vocês, é apagarem onde está os 0 e N aqui, né? Dos lados aqui específicos. Não tem o composto, tem o composto aqui, né? O endereço. O multivalorado, que é o telefone, e aí eu coloco, ó, uma pessoa, ela mora em uma única cidade, certo? Mas essa cidade, ela tinha várias pessoas que habitavam ela. Uma cidade está em um único estado, mas o estado ele possui várias cidades. Uma ótima pergunta, Maria Rita. Maria Rita colocou aqui, a área população não seria composto? Você poderia colocar. O que ela está perguntando? Você não poderia colocar área e população como composto. Como que seria isso? Ó? Vamos supor que eu tenho só a área aqui, vou pegar um composto, né? Só para exemplificar o que ela queria dizer. Aqui eu teria a área. Esse meu atributinho aqui, um seria para rural e outro urbana. Poderia fazer dessa forma também. Rural, foi um rural 7 ali, e urbana. O mesmo para a população. Poderia também. Tá? Nesse caso aqui, as duas formas estariam corretas, tá? Se você quiser fazer dessa forma, também está correta. E a mesma coisa para a população. Tá perfeita, ótima pergunta. Muito bom. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Já está em cima do horário, então vou falar só um pouquinho da atividade do Moodle para quem quiser ir adiantando, tá? Deixa eu colocar ela lá, né? Então aqui a gente tem a aulinha, né, onde tem os slides, vou falar um pouco sobre a atividade. Esse exercício aqui, entrega, tem 2 semanas para fazer a entrega. Dá para fazer já, porque que eu passei na aula de hoje, dá para fazer tudo. Caso queiram esperar a aula da semana que vem também, só que aí o tempo para fazer vai ficar mais curto. O que a gente tem, ó? Vocês podem fazer no BR Modelo, no caderno, tirar uma foto, enviar, no PowerPoint, onde achar melhor, tá bom? Para fazer o diagraminha de de relacionamento, o banco de dados, eu chamei de banco de dados físicos, porque ele vai englobar dados sobre físicos, as fórmulas e as leis que eles já criaram e inventaram. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter dados de físicos, de leis e das fórmulas. Essas são as 3 entidades que eu tenho, que é o banco de dados e armazenar dados de físicos, das leis e das fórmulas que os físicos criaram. Então, são essas 3 entidades que eu tenho. O que eu vou verificar aqui? Como um físico se relaciona com a fórmula, como o físico se relaciona com a lei e quais são os atributos específicos que eu tenho. Certo? Aí você pode fazer no BR Modelo, você pode tirar um print para mim, enviar, pode fazer no caderno, da forma que você achar melhor. Tá bom? Perguntas, pessoal? Beleza? Professor, então sobre a tarefa do Moodle, ali está falando para fazer sobre os físicos. Isso. Mas é para, assim, escolher um físico, vamos supor, não. Newton, da lei de Newton, ou é para fazer no geral? É no geral. Tudo a gente considera o geral. Então, é como se eu tivesse aqui no BR Modelo, ó, em vez de pessoa, aqui estou
estou representando todas as pessoas, né? Você vai colocar uma entidade chamada físicos, onde vai estar representando todos os físicos. E uma chamada lei. Uma chamada lei e outra chamada fórmula, tá? Entendi. Então, note, esse físico, ele criou quantas fórmulas será? Aí vai ter que ver lá na descriçãozinha do meu texto, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Os físicos podem inventar várias fórmulas, ou seja, do lado da N fórmulas, tá? Essas fórmulas podem ser inventadas por vários físicos, ou seja, então N físicos. N físicos. Então, o relacionamento entre físicos e fórmulas é um N para N. Aí você vai ter um outro relacionamento de físico com as leis que eles já criaram. Então, as fórmulas, aqui ó, as leis, aqui ó. Cada lei possui um nome, uma descrição e uma dimensão pode ser inventada por mais de um físico. Então, aqui está falando de como a lei se relaciona com o físico. Se é por mais de um, é por N físicos. Tá? Então, a gente vai lendo o texto. Quem for fazer no caderno, eu aconselho fazer a lápis, porque às vezes vai ter apagar e não faça caneta, senão às vezes vira uma bagunça nesse primeiro momento. Tá bom? Respondi a pergunta aí, Sofia? Então, os três vão ser um relacionamento de N para M. N para N. Isso, só que você vai ter físico com lei, um relacionamento N para N. Isso, e físico com fórmula. Outro relacionamento. Lembra que eu falei que às vezes o pessoal une tudo no ternário, joga tudo num único relacionamento. Não é correto. Tá? Porque eu estou falando que o físico ele tem que inventar uma lei e uma fórmula ao mesmo tempo. Às vezes ele não inventou fórmula, ele inventou só lei. Né? Então, dois relacionamentos distintos. Tá bom? Tá? Se vocês quiserem, tiverem dúvida dos outros exercícios anteriores, fique à vontade para estar perguntando, tá? Eu sei que vocês têm aula daqui a pouquinho, eu vou estar pagando a gravação. Se vocês precisarem, pessoal, professor, você pode marcar um horário de plantão em tal dia, não sei o quê, né? Tá disponível? Fique à vontade, tá? Eu tento verificar meu horário com vocês e a gente vê a melhor forma para todo mundo,